Agora, por causa do que aconteceu isso aí, o que eu vou fazer? Se aconteceu isso lá naquela igreja, eu vou largar do meu Deus? Eu vou largar de louvar a Deus num lugar santo para ir para um muquífero, para ir para uma garagem de véia onde paga dízimo? Por causa do que aconteceu na casa do chapéu, uma briga lá, eu vou deixar o meu Deus, a presença de Deus, aonde Deus fala com a minha alma, aonde Deus visita a minha alma, aonde Deus fez muitas promessas e cumpriu na minha vida, eu vou deixar para poder ir para uma garagem pagar salário de pastor e pagar dízimo? Nunca, demônio! Lá pode um matar o outro com 38 em cima do púlpito, matar 10 pessoas lá na casa do chapéu, eu não vou deixar de ir na minha igreja por causa disso. Se você é sensível demais, eu já peço para sair da live. Se você não gosta de ouvir gritaria, se você não gosta de ver o camarada, né, feito um siri na lata, virado no 600, dando camba, então já sai da live, porque essa live aqui é disso mesmo, tá? Essa live aqui eu coloco mesmo essas coisas, esses escândalos dos CCBanos, essas maluquices, essas pataquadas que eles falam. Isso aqui é para mostrar a realidade da CCB. Eu não tô aqui para enfeitar, nem para romantizar a CCB, ok? Pode soltar o áudio, gente? Todo mundo pronto? Estão preparados? Beleza, gostei do Mr. Mustaine. Pode soltar, já fala, arrebenta esse negócio aí. Então, recado dado, né? Vou soltar. Olha lá, vamos ouvir. Isso é coisa que o demônio fez para vocês ficar, né, duplicando. Isso é uma obra do diabo que aconteceu lá, né? Alguém não vigiou e fez. Agora, por causa do que aconteceu isso aí, o que eu vou fazer? Se aconteceu isso lá naquela igreja, eu vou largar do meu Deus? Eu vou largar de louvar a Deus num lugar santo para ir para um muquífero, para ir para uma garagem de véia onde paga dízimo? Por causa do que aconteceu na casa do chapéu, uma briga lá, eu vou deixar o meu Deus, a presença de Deus, aonde Deus fala com a minha alma, aonde Deus visita a minha alma, aonde Deus fez muitas promessas e cumpriu na minha vida, eu vou deixar para poder ir para uma garagem pagar salário de pastor e pagar dízimo? Nunca, demônio! Lá pode um matar o outro com 38 em cima do púlpito, matar 10 pessoas lá na casa do chapéu, eu não vou deixar de ir na minha igreja por causa disso. A gente vai pegar. Rapaz, vocês viram aí? Você acha que eu vou deixar de ir pro muquífero? Muquífero. Ele falou aqui, pode matar um ou outro lá em cima do púlpito com 38 lá, eu no largo dali. Gente, você tá entendendo, irmão? Que só Deus tira. Esse homem tá pelo menos revelando o que tá no coração deles. Eu já cansei de falar que esse negócio de escândalo da CCB, isso não tira ninguém da CCB. Tá? Não tira ninguém de lá. Justamente por conta disso aqui, ó. O fanático não tá nem aí com coisa errada, nada. A pessoa só vai conseguir sair de lá quando ela crer no evangelho, que ela entender que tudo que ela estava aprendendo lá tá errado, né? Que estava ruim, ou seja, que ela estava sendo enganada. Vocês entenderam a importância do evangelho, do trabalho que eu faço aqui para mostrar as maluquices? E tem outro áudio, tá, gente? Tem outro áudio dele aqui também. Isso aqui é um CCBano raiz. Você vê ele falando da CCB, ele chega a atribuir a CCB como o Deus dele. Vocês acham que eu vou largar meu Deus? Entenda, irmão. Largar meu Deus, nesse caso, é largar a CCB. Vocês estão entendendo? É a idolatria da braba. Da braba. Vou soltar mais uma vez esse áudio. Vamos ouvir mais uma vez? Ouça aqui, ó. Depois tem um outro dele. Ouve. É o do demônio. Isso é coisa que o demônio fez para vocês ficar, né, duplicando. Isso é uma obra do diabo que aconteceu lá, né? Alguém não vigiou e fez. Agora, por causa do que aconteceu isso aí, o que eu vou fazer? Se aconteceu isso lá naquela igreja, eu vou largar do meu Deus? O camarada surtou. Surtou. Quando mostra as coisas, as lambanças que acontecem na seita deles, eles ficam doidos. E eu vou fazer o quê? Porque isso aconteceu lá na casa do chapéu. Eu vou largar do meu Deus? Vou largar do meu Deus, gente, tá? Que é a CCB. Vamos ouvir, presta atenção, ó. Eu vou largar de louvar a Deus num lugar santo para ir para um muquífero, para ir para uma garagem de véia onde paga dízimo?
Eu vou pra uma garagem, velho, onde paga dízimo. Aqui revela um monte. Esse áudio tem várias camadas. Aqui revela o orgulho, a soberba que eles têm por causa do templo suntuoso deles, entendeu, gente? Ou seja, sair de uma igreja suntuosa como a CCB e ir para uma igreja, ainda que seja bíblica, uma igreja boa, mas se ela for pequenininha, ela estiver na garagem, para eles é como se estivesse andando de ré. É como se você estivesse regredindo. Você acha que eu vou sair? Eu vou sair para ir para uma garagem? Vai para uma garagem? É pagadismo. Vocês estão entendendo, gente? Como aqueles templos deles, eles se orgulham daquilo lá. Aquilo é o ídolo deles, gente. É o ídolo, é a imagem que eles construíram com a própria mão. Vamos ouvir o restante, ó. Por causa do que aconteceu na casa do chapéu, uma briga lá, eu vou deixar o meu Deus, a presença de Deus, aonde Deus... A presença de Deus, né? Eles chamam de presença de Deus aqueles cultos que emociona, né? Eu já falei aqui, né? Diversas vezes, aquelas profetadas, aquelas profecias que emociona a gente. Você entra dentro de um templo daquele, você tá dentro daquela atmosfera, com aqueles cânticos, aqueles hinos, aquela orquestra, né, te colocando em transe, aí vem as pregações com o profetado. É óbvio que a chance de você se emocionar, chorar é grande, mas o que isso tem a ver com Deus? Da onde eles aprenderam que Deus vai se manifestar a eles através do sentimento, através de sentir coisas no coração? Estaria Deus confuso? O mesmo Deus que deixou relatado na Bíblia, Jeremias 17:9, nos aconselhando a tomar cuidado com o coração. Será que Deus agora está mandando a gente se guiar pelo coração? Pelo que você está sentindo? Vocês estão entendendo? Ouça aqui, ó. Vamos ouvir. Com a minha alma, aonde Deus visita a minha alma, aonde Deus fez muitas promessas e cumpriu na minha vida, eu vou deixar para poder ir para uma garagem pagar, sabe? As promessas que cumpriu na minha vida. Eles falam que cumpriu para combater os críticos, mas a gente sabe que não cumpriu nada na vida desses caras. Eles são mentirosos. Eles são mentirosos. Se cumprisse mesmo, eles falavam, né? Eles mostravam. Então ele está revoltado. E mais uma vez ele volta a falar: você acha que eu vou para uma garagem? Que problema que tem para uma garagem, irmão? A igreja primitiva se ajuntava em cavernas embaixo da árvore. Jesus não tinha um templo para morar. Jesus vivia debaixo das árvores. Que problema tem ir para uma garagem? Vocês veem, gente, o preconceito desse povo? Isso aqui é o puro suco da arrogância e da idolatria CCBana. Vamos ouvir. Vamos terminar de ouvir isso aqui, esse primeiro áudio. De pastor e pagadismo? Nunca, demônio! Lá pode um matar o outro com 38 em cima do púlpito. Olha, nunca que eu vou largar a santa. Lá pode matar um ou outro com 38 em cima do púlpito. Meu pai do céu, gente do céu. Olha isso aqui. Matar 10 pessoas lá na casa do chapéu, eu não vou deixar de ir na minha igreja por causa disso. É do demônio. Gente, pode matar 10 pessoas lá dentro. Eu não vou largar de ir lá por conta disso. Agora, vamos ouvir o segundo áudio? Vamos ouvir. Eu tô vendo o comentário de vocês aqui, é simplesmente hilário, né, gente? É muquífero. Muquífero, né? Eu vou por um muquífero. Um muquífero. Isso aqui, gente, é o CCBano dando cria quando apontam as coisas erradas que acontecem na igreja deles. Eles estão tendo que lidar com isso agora. Lembra no passado que eles diziam que a congregação era santa, era graça, e que jamais ela poderia ser comparada com essas igrejas que estão por aí? Que ela era superior a todas elas, por isso que ela era graça? Agora, gente, eles estão lutando para fazer com que a CCB seja parecida com as outras. Você entendeu como eles caíram? Eles caíram tanto que agora eles desejam ser colocados no mesmo patamar das outras igrejas. Para vocês terem uma ideia, não, a CCB não é igual a essas igrejas. Agora, eles estão dizendo, não, a CCB é igual às outras. A CCB, todo lugar tem erro. Todo lugar é. A CCB também é. Agora vocês estão querendo dizer que a CCB é igual às outras? Vocês não eram a eleita?
A graça. Por quê? Porque é tanta lambança que eles não conseguem mais defender a CCB como sendo a melhor igreja. Vocês entenderam? Já caiu tanto no descrédito. Gente, as denúncias que eu já fiz aqui, desvio de dinheiro da obra da piedade, feita pela própria cúpula, de forma institucionalizada pela igreja. Dinheiro da coleta para gastar com construção, cartão corporativo, as pregações absurdas, prestação de conta que eles não dão. Aí a gente colocou os balanços financeiros para mostrar os absurdos, né? Que eles guardam dinheiro em investimento bancário. É tanta, mas tanta coisa que simplesmente eles não conseguem mais defender a CCB. Agora a luta é para que a CCB seja colocada no mesmo patamar das outras, porque ela caiu tanto que ela está abaixo. Não, a CCB é igual às outras. Como assim? Todas elas têm erro, a CCB também tem. Pô, mas peraí, vocês eram a melhor. Vocês não eram a igreja, a melhor igreja? Vamos ver o outro áudio? E aí? Vocês conseguem encarar? Aí tem um tal de Kleber falando, olha o comentário do Kleber. Como se incomoda com as pessoas, do que falar dos irmãos que foram pastores e presbíteros de outras denominações e que hoje está na CCB e diz que é o caminho. Pessoas desavisadas, a maioria dessas nunca estudaram a Bíblia, porque eu, já curioso com isso, já praticamente entrevistei várias pessoas que eu encontrei na CCB que eram oriundos de outras igrejas. Presbiteriana é raro. Eu acho que encontrei uma pessoa na minha vida. É raro. Esse negócio de dizer que é raro. O que você vai ver mais é Assembleia de Deus, porque é praticamente o mesmo modus operandi ali, né, de usos e costumes. Mas isso não quer dizer nada, filho, porque gente tapado tem em todo lugar. Mas é simplesmente raro alguém que estuda a Bíblia ir para a CCB. O que pode acontecer é pessoas que estão nessas igrejas e que não estão nem um pouco interessados com Bíblia. A prova disso é os próprios CCBanos que estão estudando a Bíblia indo embora. Isso é fato, isso não é achismo. Isso não é um achismo. Como é que explica isso? A explicação dos anciões? A letra mata, irmão. Vamos parar de estudar, não pode estudar a Bíblia. Como assim? Você está dentro de uma igreja e aí você começa a estudar a Bíblia, as pessoas elas começam a ir embora. É óbvio que tem uma coisa errada nessa igreja, e grave. Vamos ver aqui o segundo áudio. Presta atenção, hein, gente? Se segura aí que o camarada aqui tá surtado. Ele fez outro áudio na sequência. Vamos ouvir. Vou pregar, eu vou ser ancião ainda, você vai ver. Eu vou ser ancião ainda, eu vou pregar muito. Muito mesmo ainda. Vou ser ancião. Você vai ver se eu não vou ser ancião ainda. Vou ser ancião da CCB. Tá? Eu vou pregar muito ainda. Contra toda sorte de pecado. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Vocês nunca vão conseguir tocar nos escolhidos de Deus. Vocês nunca. Nós vamos exortar o povo mesmo contra o pecado de morte, contra salvação tem que ter obras. Nós vai pregar, salvação tem que ter obra. Até acabou. Nós acreditamos nisso, nós vamos continuar pregando isso. E vocês podem berrar. A gente vai pregar isso aí. A gente vai colocar isso na cabeça de todos. Os filhos de Deus vão ser salvos. Vocês não vão conseguir derrubar os filhos. Só os bodes vocês vão levar para vocês aí. Os bodes. Só aqueles lá que querem fornicado terá. Isso aí vocês podem levar. Meu Deus. Chega a ser engraçado, gente. Né? Chega a ser engraçado. Se sair da CB é bode. Os que ficam é ovelha. E aí ele fala, eu vou ser ancião ainda. Né? Você vê a sinceridade? É sério, né? Você olha aqui e você fala, a sinceridade desse camarada é nível hard. Isso aqui, gente, isso é até perigoso, tá? Um camarada desse pode até fazer algo, né? Que eu acho, pode até fazer algo com alguém em defesa do ídolo dele. O que vocês acham, gente? Porque na cabeça dele é o seguinte, a CCB é a graça.
todos os que estão indo contra ela é do demônio. Então, o que pode acontecer? Se qualquer pessoa que vai contra eles ou a congregação é do demônio, logo, se fizer um mal a um demônio, gente, não é errado. Chega a ser perigoso isso aqui. Perigoso. Ele falou, eu vou ser ancião mesmo, eu vou ser ancião, ainda vou pregar muito. Aí ele começa a reforçar todas as maluquices desse Bíblia. Ele fala, eu vou pegar contra o pecado de morte mesmo, eu vou pegar não sei o que lá, mas salvação por obra mesmo. Ele vai falando, olha aí, gente. Ou seja, o camarada tá nem aí com a Bíblia. Ele vai defender dogmas da denominação. Eu vou voltar de novo ao áudio. Gente, a live só tá começando. Tá? Depois tem mais 3 vídeos pra gente ver aqui. Ouça aí. Pregado contra o pecador de morte, mas a gente vai pregar. Vou pregar, eu vou ser ancião ainda, você vai ver. Vamos pegar mesmo pecado de morte e eu vou ser ancião ainda. Olha ele falando. Ser ancião ainda, vou pregar muito. Muito, muito mesmo ainda. E aí ele vai falando mais baixinho, né? Porque pode ter mais gente na casa. Você sabe que existe um misticismo na CB, que você não pode falar nada do que está no seu coração. Por que eles inventaram isso, gente? Porque se todo mundo começar a se comunicar um com o outro sobre as promessas que ele está carregando no coração deles, imagina a bagunça que vai virar aquilo lá. Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que na mesma comum, as pessoas começam a falar uma para as outras o que cada uma está carregando de promessas de profecia. Provavelmente, todos os homens iam acabar revelando a mesma profetada. O Zeca ouviu uma palavra, ele buscou uma palavra, Deus falou que ele ia ter ministério. O Joaquim também, o seu Zé também, o outro também. Ele vai, todo mundo está com promessa de ministério? E aí como é que fica? Tem púlpito para todo mundo? Não tem. Vocês estão entendendo a esperteza deles de falar, não revela, guarda no seu coração. Aí eles pegam aquela parte de Maria, né, que Maria ia conferindo. Maria estava conferindo segundo a Escritura. Tem nada a ver com essas bobagens. E aí, ou seja, conferindo se realmente ela tinha aquelas marcas e os sinais de que o Messias viria dela, né? E aí eles inventam essas coisas que você não pode falar nada, que você não pode revelar. Por quê, gente? Né? Eles não podem deixar que as pessoas se comuniquem, porque vão acabar revelando o que cada uma está carregando dentro de si, e aí vai ficar notório as mentiras, as enganações das profecias. Vocês estão entendendo, irmão? Vamos ver aqui, ó, o áudio dele. Você é ancião. Você vai ver se eu não vou ser ancião ainda. Você é ancião da CCB. Ouça que tem alguém andando ali, ó. Tem alguém andando, aí ele começa a falar mais baixo, ó. Vergonha, ó. Tá? Eu vou pregar muito ainda, contra toda sorte de pecado. Vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês nunca. Aí, ó. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês... Que nem o nosso irmão Yato tá falando aqui, o Hayato, né? Eu tinha profecia que seria encarregado. Saí faz 3 anos da CCB. Tô na presbiteriana. IQED, eu não entendi, tá? Mas todo mundo lá, gente, carrega as mesmas profecias, irmão. Todo mundo lá carrega as mesmas profetadas. Vocês estão entendendo? Vamos ouvir o restante. Conseguir tocar nos escolhidos de Deus. Vocês nunca. Nós vamos exortar os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? Todos que estão na CCB. Tá vendo a heresia? Como é braba? Substituindo Jesus Cristo. Ele não está preocupado nas pessoas que estão em Cristo. Os escolhidos de Deus são os que estão na CCB. E os que estão na CCB são ovelhas. E os que vão embora são bode. Ó. O povo contra o pecado de morte, contra salvação tem que ter obras. Não, salvação tem que ter obra, pronto, acabou. A salvação tem que ter obra e pronto, acabou. Esse tipo de pessoa, entenda, irmão, não adianta você falar de Bíblia com ele. Você pode pensar assim, mas eu conheço agora, eu vou lá falar. Irmão, esse tipo de fanático tá pouco se lixando porque você vai falar de Bíblia, de Jesus, de Deus, você vai
trazer um entendimento que você aprendeu do o que é graça, o que é justificação. Ele está pouco se lixando para isso. Vocês não entenderam? Vocês não perceberam a gravidade de um fanático? O fanático, gente, como é que fala? Quando não tem mais jeito? É causa perdida. O fanático, irmão, só Deus cura. Só Deus cura. Se colocar o ancião presidente na frente desse homem, para você ver o nível do fanatismo. Se você colocar o presidente da CCB na frente dele, com crise de consciência, e falar para ele o seguinte: irmão, nós estamos errados. Nós estamos errados. E se continuarmos assim, e você continuar aqui, a gente vai ser tudo condenado. Essa pessoa não vai acreditar nem no ancião presidente da própria igreja. Na cabeça dela, aquele camarada é um sósia, é um clone, é um impostor, ou é o diabo, ou é alguém que se transfigurou, né? Mas vocês estão entendendo o problema? Se vier um anjo, se Jesus Cristo aparecer para esses homens e falar para eles que a CCB é uma seita, eles vão dizer que é o diabo transfigurado de anjo de luz. Eu estou tentando te mostrar a gravidade da situação. A Bíblia chama isso aqui de mente cauterizada. Sabe o que significa uma mente cauterizada? Suponhamos que você tem uma verruga. O que você faz? No dedo. Você cauteriza a verruga. Ou seja, ela perde a forma. Então, quando a Bíblia fala que a mente dessas pessoas estão cauterizada, quando ele fala isso, o apóstolo, ele está querendo dizer que eles estão em uma situação que só Deus agora pode fazer o milagre. Cauterizada é assim, a mente normal é assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo. Cauterizar é quando o negócio diminuiu a tal ponto que não volta mais à forma original. Não volta mais. Você está entendendo, irmão? E está cheio de gente como esse homem lá. Só se Deus não tiver misericórdia, porque essas pessoas estão em prisão espiritual e não sabem. Isso é muito pesado, gente. Essas pessoas estão numa prisão espiritual e não sabem. Se Deus não tiver compaixão, gente, nunca eles vão conseguir sair dali. Eles vão adorar a CCB até o último dia da sua vida. Sabe quando que eles vão acordar? Quando estiver diante do trono, sendo julgado e lançado no lago de fogo. Ali eles vão acordar, sem tempo mais de arrependimento. Vamos ver o restante do áudio dele aqui, ó. Nós acreditamos nisso, nós vamos continuar pregando isso. E vocês podem berrar, a gente vai pregar isso aí. A gente vai colocar isso na cabeça de todos. E os filhos de Deus vão ser salvos. E nós vamos colocar isso na cabeça de todos. Rapaz, você vê um espírito falando na boca desse homem. Vocês não vão conseguir derrubar os filhos. Só os bodes vocês vão levar para vocês aí, os bodes. Só aqueles lá que querem fornicar, adulterar, isso aí vocês podem levar. Eles não têm comprometimento com a vida eterna mesmo. E no final aqui, o que acontece? O que ele diz? No final só vai sair os que Deus não quer. Na cabeça deles, todos os que ficam lá são os salvos. Os que saem são os perdidos. Gente, isso aqui é pesado, rapaz. Meu Pai do céu. Dá até dó. Eu tenho convicção, tá, gente, de que só um milagre. E tem muita gente assim. A diferença é que essa pessoa só está sendo mais sincera, está falando a verdade. Mas tem muitas outras pessoas que estão no mesmo estágio, eles só são um pouco mais comedidos. Eles não falam tão claramente assim. Exemplo. Quantos CCBanos que vocês vê que entra aqui na nossa live? Tem alguns aqui que já está no meu canal há 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essas pessoas já ouviram tudo que tinham que ouvir, gente. Não tem mais jeito.
Eu quero agradecer a presença da irmã Salete Santos, 24 meses já como membro do canal, e ela está falando, só Deus para tirar da prisão CCB. Exatamente, irmã Salete. E o irmão Antônio Carlos também, que é membro do canal, novo membro. Obrigado, irmão, pelo seu apoio, Antônio Carlos. E ele está falando o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer o evangelho de Cristo, que reflete a glória de Deus. Perfeito. Né? Lembrou muito bem a passagem bíblica aí. Isso aqui, gente, tá aqui ó, na cara de vocês. Pessoas que estão em prisão. Não, ela não está em prisão física. Ela sai, ela vai para onde ela quiser, mas ela não consegue abrir os olhos para a verdade e está presa na CCB. Está presa. Isso é prisão. Eles estão presos na mentira, no engano. Eles conseguem confessar com a boca deles as coisas erradas que acontecem lá dentro. Olha a incongruência na fala desse homem. Ele disse que lá só ficam as ovelhas. Não foi isso? Que os bodes, ou seja, aqueles que são maus e não se submete, o diabo leva embora. Só que no começo ele falou que pode ter guerra lá dentro, como já mostrou, pode ter arma, tiroteio, matar 10. Ele não sai de lá. Ué, peraí, mas ela acabou de falar que lá só tem ovelha? Vocês estão entendendo, irmão? Se lá só tem ovelha, não era para ter confusão nenhuma e não ter nada errado lá dentro. Então o próprio discurso desse camarada é contraditório em si mesmo. Agora eu vou abrir os vídeos aqui para a gente assistir. Os vídeos são interessantes, né? Um pouco de, como é que eu posso dizer? De hipocrisia também, né? Olha aqui, deixa eu deixar o vídeo aqui no jeito.